Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Lídia Lima e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com o conteúdo de termoquímica. Então, a termoquímica é um conteúdo de química que vai estudar a absorção ou liberação de energia em forma de calor. Então, quando a gente for analisar as reações químicas e a gente for entender o que é uma reação química que está absorvendo energia, liberando energia, nós vamos estar estudando e entendendo um pouco mais sobre o que seria a termoquímica. Então, primeiramente é necessário que a gente entenda que a energia é algo que a absorção de energia ou liberação de energia é algo que está muito ligado ao nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente está se alimentando. Quando a gente se alimenta, o que é que está acontecendo? A gente absorve energia dos alimentos. Então, a absorção da energia desses alimentos é algo também que a termoquímica vai estudar. Então, a termoquímica estuda as variações de energia nas reações químicas. Para podermos estudar as variações de energia, devemos primeiro conhecer os conceitos de sistema e vizinhança. Então, o que seria sistema e o que seria vizinhança? Sistema é a parte do universo na qual estamos interessados, e vizinhança é o resto do universo. Então, sistema vai ser algo que a gente vai querer ter como estudo. Digamos que a gente vai estudar, a gente quer analisar o gelo, então a formação do gelo. O gelo seria o nosso sistema. E tudo que estava ao redor do gelo, o resto seria a vizinhança. O sistema, ele pode ter, nós podemos ter um sistema de três formas. O sistema aberto é quando nós temos transferência de corpo e transferência de calor. Então, transferência da matéria, que aqui no caso seria um líquido, e transferência do calor. Por exemplo, aqui, se nós tivéssemos um copo com água, uma garrafa com água, e essa garrafa está sem tampa, está aberta. Então, esse sistema está aberto. Nós temos a transferência de calor em forma de energia. Então, a temperatura ambiente ela vai interferir na, na temperatura, né, do líquido, da matéria. Então, vai haver uma transferência de temperatura, uma transferência de calor em forma de energia. E também esse líquido, essa matéria, ela vai poder sair, vai poder ser eliminada porque o sistema está aberto. No sistema fechado seria, digamos, uma garrafa que teria água, porém teria uma tampa. Então, nós teríamos transferência de calor, certo? A temperatura da vizinhança, a temperatura ambiente iria interferir. Então, se tivesse gelado esse líquido com o tempo, ele estaria se adequando à temperatura ambiente. Porém, não haveria transferência da matéria, porque é um sistema fechado. Sistema isolado seria quando não há nem transferência de matéria e nem a transferência de calor. Então, não tem como a gente transferir, o líquido ele não pode sair porque está fechado. E a transferência de calor não existe porque está isolado. Aqui nós temos como exemplo uma garrafa térmica. Então, a garrafa térmica ela é um sistema isolado. Por quê? Porque não há transferência nem de energia em forma de calor e nem o corpo pode sair, já que está fechado. Aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica. Então, a termoquímica, ela se divide em processos exotérmicos e processos endotérmicos. Os processos exotérmicos, eles liberam calor e o ambiente ele é aquecido. Já no processo endotérmico, há uma absorção de calor e o ambiente se resfria. Então, aqui nós vamos ver bem direitinho nos exemplos. Para que a gente possa entender essa liberação de calor e absorção de calor, é necessário que a gente entenda o conceito de calor. Então, calor é uma forma de energia que transita do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, quando a gente tem a transferência de calor, sempre vai ser de um corpo que contenha maior temperatura para um corpo que contenha menor temperatura. Em função do calor envolvido, podemos classificá-las em. Então, a classificação das reações
pode ser da seguinte forma: reações endotérmicas e reações exotérmicas. Foi o que a gente viu. As endotérmicas, elas absorvem energia na forma de calor. Endo significa para dentro, absorção. Então, endotérmica absorve energia. Exotérmica libera energia na forma de calor. Exo para fora. Então, exotérmica quer dizer liberação de energia. Aí aqui nós temos um processo exotérmico, ele vai transferir o calor para a vizinhança. Então, aqui um processo exotérmico, o sistema sempre vai liberar calor, transferir calor. Digamos que a gente tem uma fogueira. Quando a gente chega perto da fogueira, a gente sente o quê? Um aquecimento. Por quê? A fogueira, ela é um processo exotérmico. Porque a queima daquela madeira, daquelas lascas de madeira, o que é que está acontecendo? Uma liberação de calor em forma de energia, certo? Exemplos de processos exotérmicos. Nós temos aqui como exemplo a queima da madeira, queima do papel. Todo processo que envolva queima, combustão, é um processo exotérmico, porque vai liberar energia em forma de calor. Já os processos endotérmicos, eles absorvem calor da vizinhança. Então, há uma absorção do calor em forma de energia. Então, o sistema ele vai absorver o calor. Um exemplo seria um sorvete derretendo. Para o sorvete derreter, ele precisa o quê? Absorver o calor em forma de energia. Então, esse processo é conhecido como processo endotérmico. Exemplos: gelo derretendo, cozimento dos alimentos. Para um alimento cozinhar, é necessário que ele absorva o calor da chama. Então, processos endotérmicos. O derretimento do sorvete, do picolé. Para uma roupa secar, a água líquida que está na roupa passar para o estado gasoso, há uma absorção do calor, da energia da vizinhança. Então, tudo que absorve calor é um processo endotérmico. Aqui nas reações químicas, só em olhar a reação química também a gente pode entender o que seria a reação endotérmica e exotérmica. Uma reação ela é endotérmica quando o valor de calor, ele vem nos reagentes. Nós sabemos que numa reação química nós temos os reagentes que estão aqui, antes da setinha, o processo inicial da reação química, e nós temos os produtos, que é o processo final. Então, quando o calor vir nos reagentes, a reação ela é endotérmica. Como assim esse calor iria vir nos reagentes? Digamos que nós temos aqui um calor que seria de 50 kJ, que seria já um valor calculado. Se 50 kJ viesse, esse valor aqui viesse nos reagentes, nós teríamos que era uma reação endotérmica, porque o calor, essa energia, ela veio citada nos reagentes. Quando a energia, o calor, ele vem nos produtos, se a gente tivesse agora 50 kJ aqui nos produtos, nós teríamos que essa reação seria exotérmica. Então, isso aqui, esses conceitos facilitam nos exercícios, quando a gente for olhar, apenas olhando a reação química, se o calor vir nos produtos, é exotérmica. Se o calor vir nos reagentes, é endotérmica. Aqui nós temos esse quadro que exemplifica bem direitinho os estados de agregação da matéria, que vocês já estudaram lá na primeira série. Nós temos que a matéria ela é dividida em sólido, líquido e gasoso. Então, a passagem dos estados físicos, existem esses fenômenos que a gente conhece como passagem do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, e aí por diante. Cada passagem desses estados físicos também ocorre ou absorção de calor. Quando absorve calor, vai ser processos endotérmicos, ou liberação de calor, que seriam os processos exotérmicos acontecendo. Para que a gente entenda bem essa questão de calor, de energia, é necessário que a gente entenda o conceito de entalpia.
Então, a entalpia, representada pela letra H, é o conteúdo energético das substâncias. Então, é a energia que a substância vai ter para liberar ou absorver. Então, entalpia é representado pela letra H e é a energia total de um sistema quando se mantém a pressão constante. Então, toda variação, todo delta, ele é exemplificado como algo que está no estado final menos o estado inicial. Então, delta H seria igual ao H final, entalpia final, menos a entalpia inicial. E na reação química nós temos que essa entalpia final seria a entalpia dos produtos e a entalpia inicial seria a entalpia dos reagentes. Então, a variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Essa variação da entalpia, que é representada pelo ΔH, é justamente o calor da reação, que vai ser liberado ou absorvido. Vendo isso nos gráficos, é bem simples. Vamos lá. Nós vimos que uma reação endotérmica é uma reação que vai absorver calor em forma de energia. Então, em uma reação endotérmica, há absorção de calor, absorção de energia. Aqui nesse gráfico, nós temos a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. A entalpia dos reagentes, em um gráfico de uma reação endotérmica, sempre vai ser menor, então a energia ela vai ser menor. Com o tempo, essa energia vai sendo absorvida e aí a entalpia dos produtos vai ser maior. Então, a energia ela vai sendo absorvida durante o processo e no final, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Um exemplo seria se a gente tivesse aqui já dizendo nesse gráfico, digamos que a gente tem 5 joules, que é a entalpia dos reagentes. Com o tempo vai sendo absorvido mais energia e no final nós teríamos agora 15 joules. Assim, se a gente fosse colocar na fórmula, a fórmula é ΔH, que a gente viu, igual a entalpia dos produtos, que é 15 no caso, menos a entalpia dos reagentes, que é 5. 15 menos 5, nós temos que a variação da entalpia aqui vai ser 10. Então, 10 joules. Um valor positivo, porque é um número maior diminuindo, subtraindo um número menor. Então, para um gráfico de uma reação endotérmica, nós temos que a entalpia dos produtos sempre vai ser maior que a entalpia dos reagentes, porque a energia ela vai sendo absorvida, a energia ela vai sendo absorvida de acordo com o processo. Então, o ΔH, esse cálculo aqui, esse valor sempre vai ser maior que zero, sempre vai ser um valor positivo. Então, maior que zero quer dizer que é um valor positivo, ok? Então, um gráfico de uma reação endotérmica é dessa forma. A energia ela vai sendo absorvida durante o processo e a entalpia dos produtos sempre vai ser maior que a entalpia dos reagentes, dando assim uma variação de entalpia maior que zero, ou seja, positivo. Sempre vai ser positivo. O cálculo, sempre o ΔH de uma reação endotérmica vai ser positivo. Já para uma reação exotérmica, nós temos o oposto, digamos assim. Nós temos que, numa reação exotérmica, vai ocorrer uma liberação de energia, ou seja, a entalpia dos reagentes seria maior, digamos que agora a entalpia dos reagentes seria 15 joules, e a entalpia dos produtos seria 5 joules. Por quê? Seria menor porque a energia ela foi liberada. Então, a energia foi liberada e aí ficou com menos energia no processo final. Então, a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos. A entalpia dos reagentes, dos produtos, no caso, vai ser menor que a entalpia dos reagentes. Os produtos sempre vai ser menor que os reagentes quando a reação ela é exotérmica. E se a gente for colocar isso na fórmula, nós temos que o ΔH seria igual na entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, quem é a entalpia dos produtos? 5 menos
Entalpia dos reagentes, 15. Então, 5 menos 15, nós temos aqui 10. 10 negativo, porque é um valor menor, a gente está tirando um valor maior de um menor. Então, essa subtração daria agora um valor negativo, então menos 10 Joule. Quando nós temos uma reação exotérmica, a variação dessa entalpia vai ser menor que zero, querendo dizer que vai ser um resultado sempre negativo. Ok? Então, para uma reação exotérmica, a variação de entalpia sempre vai ser negativa, menor que zero. Por quê? Porque a energia ela vai ser liberada e a entalpia dos produtos vai ser menor que a entalpia dos reagentes. Então, resumindo tudo que a gente viu na nossa aula de hoje, as reações endotérmicas elas absorvem calor, a vizinhança resfria, a entalpia dos produtos vai ser maior que a entalpia dos reagentes, fazendo com que o ΔH seja maior que zero, ou seja, positivo. Já numa reação exotérmica, nós temos a liberação do calor, a vizinhança normalmente aquece, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, logo a variação da entalpia vai ser menor que zero, dando assim um valor negativo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos ter o nosso exercício sobre esse conteúdo. Então é isso, até mais, pessoal. Tchau, tchau.